Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa noite, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, Vascão na Série A. Laureano, que história foi essa aí que o auditor do STJD falou que ia dar os 3 pontos para o Vasco? Isto significa que o Vasco já ganhou os 3 pontos? A gente vai explicar aqui como que vai ser a estrutura desse julgamento e colocar as novidades para vocês, certo? E é o seguinte, meus amigos, a gente vai falar aqui sobre como que o Vasco está internamente para esse jogo contra o Ituano. Teve reunião lá no CT Moacir Barbosa, do Paulo Brax, aí, com os atletas do Vasco da Gama, e o Vasco cheio de problema para poder escalar, vários desfalques aí importantes que podem ausentar-se aí nessa partida. Então, por favor, meu amigo, você que não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bom, primeiramente a gente vai falar aqui do ambiente no Vasco da Gama. É um ambiente de muita apreensão. Teve uma reunião lá no CT Moacir Barbosa entre o Paulo Brax e os atletas do Vasco da Gama. O Paulo Brax pedindo aí comprometimento dos atletas. É o último jogo. Inclusive aí a 777 Partners, é público isso, deu um bicho aí, ofereceu um bicho em caso de acesso aí dos atletas. O Paulo Brax disse, né, que tem que se esforçar. É até redundante essa situação toda. Mas é o seguinte, o Jorginho vai ter aí problemas para poder escalar a equipe, certo? O Edmar não joga. Paulo Vitor, naturalmente, será o substituto aí do Edmar na lateral esquerda. E aí a gente deverá ter problemas aí no meio-campo, certo? Isto porque o Palácios sentiu, o Yuri Lara está com problema no pubis e o seguinte, não para por aí. O Andrei Santos também é dúvida para a partida. Esses 3 jogadores estão fazendo trabalho intensivo no departamento médico do Vasco da Gama, correndo contra o tempo aí, para ter condições de ir ao jogo aí contra a equipe do Ituano. Laureano, o que você acha disso? Olha, a gente não pode perder o Andrei aí, nem o Yuri Lara. São 2 jogadores aí que fazem muita falta. O Yuri ali na contenção, o Andrei, que é o motorzinho desse meio campo do Vasco da Gama, e se esses jogadores não forem para Itu, a gente vai sentir muito, porque não temos aí substitutos à altura. Laureano, o Vasco vai ganhar os 3 pontos aí no jogo do esporte? Para mim, não é novidade nenhuma. Meu canal foi o primeiro a levantar essa bola aqui no YouTube. Todo mundo falava que eu era maluco. E o seguinte, agora a gente está precisando é justamente desses 3 pontos aí para poder subir. E tudo indica que realmente a verdade vai prevalecer e que o Vasco vai conseguir aí esses 3 pontos no tribunal. Hoje a gente teve aí o manifesto do auditor do STJD e a gente vai explicar para vocês toda a estrutura desse julgamento a partir de agora e também sobre o que ele falou. Então a matéria diz o seguinte: urgente, auditor do STJD quebra o silêncio sobre o Vasco ganhar os pontos na partida contra o Sport. E é o seguinte, a gente vai colocar aqui
que o Maurício Corrêa, que é o nome do auditor do STJD, certo? Ele, na sua conta no Twitter, ele fundamentou a pena do Esporte Clube Recife no artigo 205 do CBGD, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. E, segundo ele colocou, tá aqui na conta, tá? O CBGD, artigo 205, impedir o impedimento de partida, prova ou equivalente que estiver disputando por insuficiência numérica intencional de seus atletas ou por qualquer forma, olha lá, ó, pena, a multa e a perda dos pontos em disputa a favor do adversário na forma do regulamento. Então, Maurício Corrêa de Veiga, auditor aí do STJD, soltou essa hoje aí. Olá, Laureano, agora, é esse cara que vai julgar? Não. A gente tem que deixar isso bem claro. O julgamento acontece da seguinte forma: o STJD tem 5 desembargadores, tá? Que vai dar o seu parecer. São 5 votos. Essa é a estrutura do julgamento, certo? Muitas pessoas explicam errado. O que faz a gente acreditar aqui é simplesmente que, se for cumprido o que diz o Código de Justiça Desportiva e também a súmula do árbitro, o Vasco já está na Série A. Perfeito? Lembrando que o julgamento lá do Cuiabá contra o Ceará não tem nada a ver, não tem nada a ver, porque esse caso com o Sport foi muito mais grave, porque teve gente do Corpo de Bombeiro que foi agredida, funcionário do Sport abriu os portões, teve um pedregulho muito grande sendo retirado lá pela polícia e, principalmente, a integridade física dos jogadores do Vasco da Gama foram colocadas aí em xeque quando eles ficaram confinados lá nos vestiários, com torcedores do Sport tentando arrombar o cadeado para bater nos nossos atletas. Fora o ônibus da torcida aí, que foi apedrejado. Então, tudo isso tem um peso muito grande, muito relevante nessa situação aí, certo? Como o caso lá do Cuiabá com o Ceará foi um placar de 3-2, né? Que foi um caso menos grave, grave sim, mas não tão grave quanto esse, a gente acredita que o Vasco vai ter esses 3 pontos aí. Agora, uma pessoa influente, Maurício Corrêa de Veiga, aí, dando o seu parecer, auditor do STJD, que o Vasco deve ganhar esses pontos. Portanto, o Vasco na Série A. O que me chama mais atenção é que o Vasco está subindo aí pelo seu direito na justiça, certo? E aos trancos e barrancos, porque a torcida do Vasco deu 42 pontos para o time jogando em São Januário. 42 pontos. E esses caras que mentiram para vocês com relação a reforço de peso da 777 Partes e com relação a uma nova era, nem eles acreditam que o Vasco da Gama vai vencer o Ituano. Igual a gente está vendo aí o Mário Coelho dizendo, igual a gente está vendo aí o Fábio Azevedo dizendo. Quem é que torce contra agora? É isso aí, torcedor do Vasco. Tamo juntos. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Aquele abraço.